Sejam bem-vindos ao podcast Vivendo em Portugal. Aqui você vai encontrar informações necessárias para quem está planejando a tão esperada mudança para Portugal. Sou Juliana Torres, consultora imobiliária, e vou lhe acompanhar nesse processo cheio de descobertas. Hoje, no nosso primeiro episódio, eu tenho o prazer de apresentar a minha convidada, Carla Braga, que vai compartilhar conosco como é viver em Matosinhos. Carla, se apresente. Olá, meu nome é Carla Braga, eu sou brasileira, sou advogada e moro aqui em Portugal desde 2019. Então, tenho aí quase 5 anos de Portugal. E eu moro na melhor cidade de Portugal, que é Matosinhos. Não adianta, todo mundo vai falar que mora na melhor cidade de Portugal. Isso aí tá combinado. Bom, a gente vai fazer esse bate-papo, né? O meu intuito em trazer essa série de convidados e de cidades diferentes é porque quando a gente fala sobre viver em Portugal, sem dúvida nenhuma, a pergunta mais frequente é: qual é a melhor cidade para eu ir viver, né? O que você me aconselha? O que você acha que vai ser bom para mim? E, na verdade, eu costumo dizer que cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem suas necessidades, suas prioridades. E eu achei que era uma maneira muito realista trazer o ponto de vista, né, a visão de quem realmente vivencia na prática a vida naquela determinada cidade. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos falar sobre como, de maneira geral, como é viver em Matosinhos. Bom, quando você começou a falar sobre o seu intuito com o canal, eu estava pensando muito nisso, né? Eu vim morar em Matosinhos exatamente por conta de vídeos que eu assisti sobre Matosinhos. Então, eu acho que essa sua iniciativa é super importante, porque para quem está no Brasil é muito difícil escolher uma cidade. Principalmente para quem nunca veio a Portugal ou para quem veio como turista, porque é um olhar muito diferente. E são muitas pessoas que tomam a decisão e chegam aqui de primeira vez, sem sequer fazer a viagem exploratória. Eu acho essas pessoas muito corajosas. Mas eu também. Mas muita gente faz isso mesmo. E quando eu atendo clientes, eu trabalho muito com imigração também, quando eu atendo clientes lá no escritório, é uma pergunta que eu escuto sempre, e a minha resposta é sempre a mesma. Depende do que você prioriza. Alguém que priorize praia jamais vai conseguir morar em Coimbra. Sim. Alguém que prioriza, sei lá, uma vida calma jamais vai conseguir morar em Lisboa. Sim. Então, depende muito do que é prioridade para você. Para mim, Matosinhos reúne tudo que eu priorizo. Então, eu gosto de ter acesso às coisas. Matosinhos tem 2 shoppings, tem todos os mercados, tem boas escolas, tem hospitais, enfim, eu tenho acesso a tudo. O meu marido não abre mão da praia. Então, ele é carioca, eu sou de Brasília, mas eu morei muitos anos no Rio com ele. Para ele, a praia é prioridade. Mesmo que a gente não consiga ir à praia no inverno, ele gosta de saber que a praia está lá. Próximo à praia é o suficiente, vamos dizer assim. Ele gosta de fazer uma caminhada na praia, de correr na praia. Então, praia era um ponto fundamental na nossa escolha. E eu acho que Matosinhos reúne tanto esse acesso, a proximidade do porto, essa questão da praia, uma qualidade de vida boa, porque ainda é uma cidade pequena. Então, eu acho que dentro do que a minha família priorizava, Matosinhos se encaixava. Sim. O fato de... Você falou da praia, né? Ser uma prioridade. O fato de estarmos numa cidade no norte de Portugal, você vê mesmo assim a viabilidade do uso da praia ao longo de alguns meses, né? No verão, eu acho que, com exceção da água, que é mais geladinha. Bem mais geladinha. Mas eu acho que até no próprio inverno, nessas estações mais medianas, a gente tem essa facilidade, quem está ali muito próximo à orla, de ter um estilo de vida, né, mais, vamos dizer assim, natureza, mais esse contato. Eu sou de Brasília, como eu disse, e eu morei 12 anos no Rio. Só que no Rio eu não morava tão pertinho da praia como eu moro hoje. Então, por incrível que pareça, eu vou muito mais à praia morando em Portugal do que eu ia morando no Brasil, mesmo morando no Rio de Janeiro. Primeiro porque a praia do Rio de Janeiro eu tinha que pegar
ir de Uber, porque não tinha onde parar o carro, não sei o quê, aquela confusão. E aqui eu vou a pé à praia. Eu gosto muito de morar perto da praia, embora eu não seja praiana. Eu não sou aquela pessoa que ama praia, que eu, inclusive, prefiro piscina do que praia. Eu acho que a praia é maravilhosa. Se trocasse a areia por azulejo, ficava perfeito. Mas assim, eu não sou aquela pessoa viciada em praia, mas eu gosto do ambiente da praia. Sim. Eu prefiro... Energia, né? A energia da praia. O sol, eu costumo dizer assim, o sol faz bem. Eu prefiro tomar um drink na beira da praia do que num restaurante fechado. Eu prefiro fazer uma caminhada na praia do que uma caminhada num parque. Sim. Então, eu gosto do que a praia proporciona, não exatamente a praia em si, até porque eu acho a água muito gelada, vou ser sincera com quem tá ouvindo. Eu acho a água gelada a gente tem demais. Que não dá pra comparar. Pro meu gosto é muito gelada. O meu marido já não se incomoda tanto, ele entra numa boa. Pro meu gosto eu acho over, né? Então assim, mas eu gosto de morar perto da praia e eu acho que Matosinhos proporciona isso. Sim. Uma coisa que é importante dizer em relação ao clima é, em Matosinhos, você foi lá sábado e você viu, se não estiver chovendo, tem gente na praia. Tem gente surfando. Sim. Então os surfistas podem vir, porque as pessoas surfam, inclusive no inverno é melhor. Tinha muito no sábado, não era pouco não. E dizem que no inverno é melhor de surfar do que no verão, porque tem ondas melhores, porque tem não sei o que melhor e tal. Não entendo nada de surf, então não posso dizer, mas tem sempre gente surfando. Tem sempre gente jogando vôlei, futevôlei, beach tênis, peteca, tudo que pode ser jogado na praia, frescobol, tem gente jogando. Sim. E tem muita gente caminhando. A praia lembra um pouco, eu sou carioca, né? Então, eu também tenho aquela coisa do Rio de Janeiro, da lembrança das praias e tal. A própria praia lembra, né? Quem é do Rio, grande. Quem é de Niterói, eu. Né, fala que Matosinhos é Icaraí. E eu acho que parece bastante mesmo. Parece. Mas assim, a praia é melhor do que a praia de Icaraí, né? Sim, é melhor do que a praia de Icaraí, mas visualmente... Sim. Né, até porque a praia de Icaraí hoje em dia é mais suja e tal. Mas... tanto é que lá em Matosinhos, assim, uma boa parte dos meus amigos de Matosinhos são de Niterói. Então vamos aproveitar e entrar no assunto da comunidade em si. Como que você consideraria a questão da imigração brasileira especificamente para Matosinhos? É muito forte, é muito presente. É igual Braga? Não sei, tá competindo, tá assim, ó, tá na batalha. Eu acho que em Matosinhos depende muito do lugar. Então, assim, na praia tem muito brasileiro. Muito. O brasileiro gosta da praia, né? E o brasileiro Sim. vai à praia, como eu tava falando, nem que seja para passear com um carrinho de bebê no calçadão. Sim. Já na praça, que fica em frente à Câmara, tem muitos portugueses, porque ali é um lugar muito... Tradicional também, tradicional, né? Dos idosos jogarem dama, jogarem xadrez, não sei o quê. Então, tem umas mesinhas na praça, que fica em frente à Câmara da cidade, e essas mesinhas ficam lotadas de idosos. Então, já é um lugar da cidade que são mais os portugueses e tal. Vai depender, mas tem bastante brasileiro. Tanto tem bastante brasileiro que os supermercados todos, as redes, grandes redes, acabam tendo todas têm produto brasileiro. Tem farinha para fazer farofa, tem tapioca, tem pão de queijo. No começo, quando eu mudei para cá em 2019, eram algumas redes que tinham. Agora eles já tem uma ala, né? Um corredor de... Tinha assim, no freezer lá dos congelados, tinha um pedacinho lá com pão de queijo, com uma coisa ou outra. Agora não, tem pão de queijo, tem açaí, tem tudo. Eu não sinto falta de nada de alimentação do Brasil. Nada. E assim, além das redes todas grandes de supermercados terem tudo isso hoje, lá em Matosinhos tem mercadinhos de brasileiro. Específicos. Então, mercadinho que tem creme de pentear para cabelo cacheado. Eu não tenho cabelo cacheado, mas minhas filhas têm. Tem choquito, prestígio, essas coisas todas do Brasil e tal. Ou seja, a gente vê que a cidade se adapta Sim. à comunidade, Sim. né? Ela recebe a imigração e acaba ajustando isso. Sim. E a gente até vê na prática de esportes, por exemplo. Quando eu mudei para cá, sempre teve muita gente praticando esporte na praia. Mas eram esportes mais assim, mais comuns, né? Tipo vôlei. Agora não, agora você vê que tem esporte com cara de Brasil, futevôlei, que é uma coisa muito típica do Brasil. Então você vê que até as práticas esportivas assim vão se ajustando. Você vê muito nos ginásios o estilo de se vestir para ir ao ginásio, enfim. Você vê que já tem uma influência da cultura brasileira. Então eu acho que a cidade também, a gente aprende muito com os portugueses e traz para a nossa vida a cultura portuguesa, mas a gente também
apresenta as coisas da nossa Sim. cultura para eles, né? Só voltando em relação ao clima, então, como eu estava dizendo, assim, a praia a gente frequentou inteiro, só que de formas diferentes. O que pega em Matozinhos é que a gente também não vai falar só o que é bom da cidade, Sim, tem que claro. falar o que as pessoas têm que O que as pessoas vão encontrar quando vão encontrar, vamos efetivamente falar vão a chegar. realidade. Matozinhos venta muito. Eu diria que todas as cidades que estão mesmo na orla, eu vejo por Aveiro, onde o meu filho mora, e é assim, não importa que se está sol, mas se estiver ventando, é aquele geladinho. Aqui tem uma coisa engraçadíssima que é usar casaco, aquele casaco de corrida, Corta-vento, corta-vento, mesmo às vezes dependendo do dia, no verão tem que usar, porque às vezes tá um sol, mas tá ventando muito. Sim. Então o vento é uma realidade. Matozinhos venta bastante. Então eu fazia beach tênis, agora estou um pouco parada, mas fiz beach tênis o verão todo. E tinha dia que não tinha como jogar, porque estava ventando tanto que a gente não conseguia. Então, realmente, o vento é uma questão. Eu já me acostumei, isso para mim não é algo importante. Eu acho que o clima, de tudo que a gente encara quando muda, para mim é a coisa menos importante. Você já reparou que o pior verão é sempre o pior inverno que a gente encara, que é sempre o primeiro? Porque o primeiro você vem com aquelas roupas de inverno de Brasil. Você vem como turista, na verdade. Você está vivendo ainda um momento turístico, né? Até o seu olhar ainda é turístico. E você é completamente ignorante no frio. Sim, porque você não se veste como morador, você não sabe o lugar. Eu costumo dizer assim, a gente já sabe onde sair com o carro, onde estacionar, qual é o melhor lugar para frequentar, né? E não só, tem outra questão também, por exemplo. Tirando quem mora no sul do Brasil, que realmente já conhece o frio, quem mora de São Paulo para cima, vamos dizer assim, não conhece o frio daqui. E aí a gente traz aquelas roupas de Brasil que não servem para nada, porque elas não esquentam de verdade. Então, assim, você também saber comprar a roupa certa para a temperatura do lugar que você vai morar é fundamental. Há pouco tempo eu fiz uma live e a gente falou exatamente sobre isso, né? O que deixar no Brasil e o que trazer, né? E aí, quando a gente falou sobre deixar a roupa de inverno, as pessoas, mas deixar a roupa de inverno? É porque as pessoas acham que a roupa de inverno que compra em Taipava, em Petrópolis, vai ser a roupa que vai chegar aqui no inverno, não é? Por exemplo, agora, nesse momento, tá super frio hoje, eu tô com uma blusa por baixo dessa camisa, que é uma blusa quentinha, colada no corpo, a térmica, embalada a vácuo, né? Pra você ficar bem quentinho, pra não passar ar de jeito nenhum entre a sua pele e a roupa. E por cima tá essa blusa aqui que tá só enfeitando, ela não tá esquentando nada. Pois é. Né? E aí, quando sai lá fora, bota um casacão. Aí, assim, dentro de casa, eu super confortável. Se eu for sair, lógico, na rua, vai estar ventando, tá garoando hoje, aquela chuva que não molha direito, que é só aquela... Então, eu vou colocar um casacão potente, tô aquecida, tô de meia calça, por baixo da calça, então essa calça aqui também não esquenta nada. Então, assim, essas coisas que a gente vai aprendendo. Então, assim, eu gosto mais do norte do que do sul. Adoro passear em Lisboa, adoro ir para o Algarve, mas eu gosto mais de morar no norte. Também. Apesar do clima do norte ser pior do que o clima do sul. Eu acho que por uma questão de qualidade de vida, de custo de vida, eu ainda prefiro morar aqui no norte. Vamos aproveitar e falar, então, sobre o custo de vida em Matosinhos. É muito comum as pessoas terem Lisboa e Porto como referência, né? São as duas cidades mais caras para viver. E aí, no entorno dessas duas cidades, a gente tem ali as cidades que têm como opção um custo de vida mais baixo e algumas que basicamente têm o mesmo custo dessas maiores. Matosinhos costuma ter esse olhar, né, despertar um interesse grande em nós brasileiros, por todos esses motivos que você falou, mas é conhecida por ter um custo de vida maior. Com exceção, vamos considerar aqui que em termos de habitação a gente entra num outro patamar de assunto que é o mercado hoje, né, que anda de acordo com a demanda. Mas no restante, no dia a dia, você vê alguma diferença significativa? Não vejo. Eu vejo na moradia, sim. E na questão de onde morar, né, de custo de se morar, custo de arrendar um imóvel, de comprar um imóvel, a diferença já foi maior. Eu acho que tudo subiu muito. Sim. E como o Matosinhos já era caro, não teve como subir muito. Ela subiu menos
Então os outros alcançaram Não ficou Matozinhos. tão diferente daquelas regiões ao entorno. E Matozinhos acaba sendo mais procurado e mais, vamos dizer assim, mais valorizado, porque é a cidade mais próxima do porto e da parte mais cara do porto. Sim. Porque quem tiver curiosidade, depois coloquei no Google Maps para vocês darem uma olhadinha, mas assim, o que divide Matozinhos do porto pela praia é uma rua. É o parque da cidade está ali dividindo, né? O parque, porque tem uma entrada do parque que é virada para Matozinhos, outra que é virada para o porto. E tem a rua da Circunvalação, que é onde fica o Hospital CUF, que é um hospital privado, que o CEP dele, vamos dizer assim, né? O código postal é do porto, mas ele assim, ele tá a 500 metros do outro CEP, que é Matozinhos. De Matozinhos, entendeu? Então, assim, os prédios mais chiques de Matozinhos ficam virados para a Circunvalação. Só que se você subir mais um pouquinho a Circunvalação, já vira porto. E aí o Hospital CUF, por exemplo, que é o hospital privado, já é porto. Mas é o hospital privado mais perto da minha casa. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é, o Matozinhos está muito perto do porto. E da área nobre. E da área nobre do porto. Porque Matozinhos fica do lado da Foz do Douro, que é o bairro mais caro, mais chique do porto. E do lado da Boa Vista, que também é um bairro super caro, que é onde tem bairro para quem está no Brasil, tá? Aqui é freguesia. A Boa Vista, que é onde ficam as casas, as mansões e tal. Então, acaba que essa proximidade fez com que o custo de vida de Matozinhos em relação à moradia fosse mais alto. Mas hoje, a minha visão é de que tudo subiu tanto e Matozinhos não subiu na mesma proporção, que ficou mais ficou mais Mas próximo. eu também diria, Carla, que também tem a questão que dentro de Matozinho também vão ter lugares mais caros e mais baratos. Ah, sim, né? com certeza. Porque assim, quando eu tô falando Matozinho, até agora quando eu falo Matozinho, eu tô falando Matozinho Sul, vamos dizer assim. Sim. Que é a região da cidade que fica perto da praia, que a gente chama de Matozinho Sul, porque tem a estação do metrô Matozinho Sul. Mas Matozinhos é uma cidade, em termos de extensão territorial, é grande, embora tenha algumas freguesias que sejam mais afastadas. Então, por exemplo, se você quer morar em Matozinhos, não faz tanta questão de ir a pé para a praia, e você quer pagar um pouco mais barato, Senhora da Hora é uma ótima opção. É uma freguesia do lado de Matozinho Sul, e muito mais em conta. Muito próximo, né? Muito Lembrando próximo. que aqui é tudo muito próximo mesmo. E é onde fica o Norte Shopping, que é o maior shopping da região, que fica... Que até pouco tempo atrás eu achava que era no Porto. E dentro de Matozinhos, é também numa linha tênue ali entre Matozinhos e Porto, mas fica dentro de Senhora da Hora. Sim. Tem Custóias, Guifões, Gatões, tem um monte de outras freguesias, que são freguesias mais simples, com um preço muito mais em conta. E tem na praia também outras freguesias de praia mais em conta. Antigamente, Leste da Palmeira, que é a continuação da praia de Matozinhos, que também tem praia, era bem mais em conta. Mas hoje já subiu bastante, já não é mais um exemplo. Mas Perafita, por exemplo, Lavra, são praias, são mais afastadas do centro de Matozinhos, essa região que eu falei primeiro. Automaticamente, para quem está ouvindo, também um pouco mais afastado do centro do porto, né? Esse acesso ao porto. E aí, essas freguesias têm a desvantagem de não ter linha do metrô. Né? Então, não tem um metro. Por não ter um metro, você acaba ficando mais dependente. No final das contas, tudo justifica os valores, Sim, né? Você quer morar bem, você quer ter mais acessibilidade, você quer estar perto da praia, você quer estar ali no centro onde você faz tudo a pé, você vai pagar mais caro. Sim. Aí alguma coisa você abre mão pra estar. Eu tenho uma amiga que mora em Lavra, ela mora numa casa que ela jamais conseguiria morar numa casa do mesmo padrão em Matozinhos, seria uma fortuna, seria impagável. Ela mora numa casa pertinho da praia, uma casa boa, mora em Lavra. Ela demora mais tempo no trânsito, porque tem que sair de carro, sair mais cedo de casa para levar a filha na escola, mas ela introduziu isso na rotina dela. Mas tem uma qualidade de vida também. Para o que ela valoriza, ela prefere gastar 20 e poucos minutos no trânsito para ir até o centro de Matozinhos e poder ter essa qualidade de vida de morar bem pertinho da praia numa casa, não num apartamento. Então é questão mais assim de pesquisar mesmo. Bom, aproveitando aí que a gente falou de filhos e, enfim, educação em Matozinhos, assim, é uma cidade onde, independente da idade do seu filho, né, seja vir para cá pequenininho ou já no ensino secundário,
há possibilidades, há qualidade dentro da própria cidade, ou você acha que as pessoas acabam optando em se deslocar, seja para o Porto ou para outro lugar? Quem opta pela educação pública tem ótimas opções em Matosinhos, que é o meu caso, tá? As minhas 2 filhas, uma está no 6º ano, outra no 4º, elas estão em escola. 6º ano e 4º ainda Um é primeiro ciclo, outro é segundo ciclo. Segundo ciclo, tá. Ainda vai para o secundário, né? Que é o nono, né? A partir o 7º eles já consideram como 3º ciclo e já fica numa escola secundária, embora seja 3º ciclo. Ali há boas escolas públicas, escolas bem ranqueadas, escolas com uma boa estrutura física. É claro que aí é muito importante que eu fiquei impressionada com o tamanho da escola que nós visitamos no sábado. É enorme, a Zarca é enorme. Lá no ensino mais básico, vamos dizer assim, né, de crianças menores, até 4º ano e tal, tem a Escola Básica de Matosinhos, a Escola Florbela Espanca, a Escola do Godinho, a Augusto Gomes, e só. E aí, do ensino secundário, aí tem a Augusto Gomes e tem a Augusto Gomes secundária, que tem a Augusto Gomes primária e a secundária, e tem a Gonçalves Arco. As duas são muito boas. Uma tem uma pegada, dizem, né? Aí eu já não sei se é o que as pessoas comentam, minhas filhas não chegaram lá ainda. Que uma tem um foco maior nos cursos da área de humanas, outro tem um foco maior nos cursos da área de exatas. Mas ambas têm uma boa estrutura física e boas avaliações, né? E eu tenho amigas com filhos mais velhos, que uma delas, inclusive, 2 filhos formaram no Augusto Gomes e o 3º filho dela está na Zarco agora. E ela ficou satisfeita com ambas as escolas. E saindo do secundário, em Matosinhos tem alguma universidade, mesmo que privada, Não. Ou acaba sendo direcionado para o Porto? Acaba indo para o Porto porque a Universidade do Porto está muito pertinho. Sim. Não é bem em Matosinhos, mas muito próximo de Matosinhos, naquela parte do Porto mais nobre ali, Boa Vista e Foz e tal. Tem a Universidade Católica do Porto, então é muito pertinho, Sim. mas não é em Matosinhos mesmo. Sim. E tem a Porto Business School, que é uma escola de negócios, que ela fica em Senhora da Hora, mas é para alguns cursos bem específicos, não é um campus universitário. Eu acho que foi essa que a Aninha chegou a ver alguma coisa também. A Porto Business School tem cursos também, não só de graduação, como tem também cursos de pós-graduação, de formação posterior. Eu não sei bem que cursos tem na Porto Business School, tá? Mas eu sei que é uma escola de negócios, é uma escola bem importante, assim. Sim. Mas é a única que fica mesmo em Matosinhos, que eu me recorde agora de cabeça. Mas eu acho que essa questão do deslocamento nessa idade, né, após o secundário, é super tranquilo. Até porque, como a gente estava até conversando antes de começar, aqui é muito comum que os jovens entrem nas universidades e saiam de casa, né? Eles vão morar, muitas vezes, na própria universidade ou em outra cidade. Porque, às vezes, por exemplo, o curso que a pessoa quer, a melhor universidade fica em Coimbra, fica na região de Covilhão. Eu lembro que quando viemos, João já estava aqui há 1 ano, já vivia em Aveiro e, obviamente, a minha primeira pergunta para ele foi: agora você vai transferir para Braga e vai morar conosco? Ele falou: não, o meu curso, o melhor lugar para eu fazer é aqui em Aveiro. Então, você vê, a Universidade de Braga é excelente, super reconhecida, a Ana entrou aqui, mas no caso do João, ele considerou mais importante ficar lá. Então, eu não acho que isso seja isso relevante. não é uma questão. Agora, voltando à questão da educação para crianças e adolescentes, vamos dizer assim, para os pequenininhos, tem escola privada, porque, para quem está nos assistindo, que ainda não conhece bem como é que funciona o ensino aqui público, as crianças têm vaga garantida na escola a partir de 7 anos. 7? 6 para 7 anos, que quando ela entra para o 1º ano, né? Depende da data do aniversário aí. E aí, essas crianças menores, existe escola pública para criança mais nova, só que a quantidade de vagas é menor. Então, nem sempre você consegue vaga para crianças menores. Existem algumas instituições nas quais você paga um valor mais baixo e o governo paga a diferença. E existem instituições totalmente privadas. Matosinhos tem as duas, tem tanto IPSS quanto tem também instituição privada mesmo, 100% privada. Então,
quem opta por colocar a criança na escola privada, seja porque não conseguiu vaga na pública na cidade mais baixa, em que ainda é possível não conseguir, depois eles são obrigados a dar um jeito, mas até uma certa idade não é vaga garantida. Para quem está nessa situação, existem opções. E para quem quer colocar, não, eu quero colocar numa escola privada. Na região da Boa Vista, que é essa região do Porto que eu falei que é mais nova, que é bem pertinho de Matosinhos, há várias escolas privadas, inclusive escolas internacionais, né? escolas bilíngues, enfim, com valor também de escola bilíngue. Internacional. Com valor internacional, não é valor de Portugal. E muito boa. Você tem... Olha, eu confesso que eu não sei, seria uma informação que eu não conseguiria dar sobre valores de escola nessa região. Mas isso foi até uma das coisas que me surpreendeu quando eu tomei conhecimento dos valores aqui. Aqui a gente tem aqui em Braga 3 grandes escolas particulares, escolas bem conceituadas e tudo. E eu, de fato, acho que a gente vem com a cultura do Brasil, né, que escola é algo muito caro, e me surpreendeu positivamente, né? Porque mesmo que você opte em colocar numa escola privada, na minha opinião, não se compara o custo, né, o que você desprende com o que a gente faria no Brasil. Eu tenho uma amiga que colocou numa escola privada dessas bilíngues da Boa Vista. Eu não vou dizer o valor aqui hoje, até para o vídeo não ficar datado, e aí a pessoa vai ver daqui a 2 anos, aí já fala, não, custava tanto. Então, assim, mas assim, eu acho que vale a pena, se isso para você é uma questão importante, vale a pena procurar. As pessoas que eu conheço que optam pela escola privada, normalmente têm como primeiro motivo a questão da carga horária. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha e precisa que a filha esteja na escola de manhã e vá até o final do dia. Na escola pública aqui em Braga, ela teria um turno, sendo o turno de aula, e o outro turno é aquele ATL, né? Vamos dizer assim, o extra. Que o extra não é rotineiro, não são todos os dias que a criança entra a tal hora e sai depois da janta. Isso então, depende muito da idade também. Exatamente. Né? Então, depende da idade, depende da Câmara. Algumas, assim, as escolas em Portugal, elas dão a escola em tempo integral. Mas o que eles chamam de tempo integral é de 9 às 5h30. Sim. Se o pai tem que estar no trabalho às 9, ele não pode deixar o filho às 9. Exatamente isso. Nesse horário anterior ou nesse horário posterior, se for o contrário, né, o pai até consegue deixar às 9, mas não consegue buscar às 5h30. Ele pode colocar no ATL, aí depende muito do ATL, da escola, enfim. Mas há várias opções boas, pelo menos em Matosinhos, há várias opções boas, sim, para essas atividades extras, né? E algumas escolas, além do ATL, também oferecem alguns cursos que são pagos à parte, mesmo até para estender o próprio horário. Um judô, uma coisa fora do horário, que a criança vai ficar sob a responsabilidade da escola, mas fazendo uma atividade extra. E essa atividade extra normalmente é paga, mas normalmente é um valor quase que simbólico, não é um valor expressivo. Mas eu acho que existem opções. O que eu vejo muitas pessoas colocando na escola privada muitas vezes é por uma questão de gente que vem por um certo tempo e quer que o filho fique numa escola internacional, por exemplo, pessoa que veio da França para trabalhar por 2 anos aqui, então quer que o filho continue estudando numa escola francesa, aí coloca numa escola francesa, né? Então acontecem essas coisas também. Do meu ponto de vista, eu estou satisfeita com a escola pública, com as minhas filhas, porque eu acho que a escola pública dá uma visão mais abrangente do que é o mundo, do que é a sociedade. Porque lá vai ter tanto alunos muito pobres quanto alunos muito ricos. Então, você vai ter todas as classes sociais na escola. E eu acho que dá uma visão de que o mundo não é a bolha na qual nós criamos nossos filhos. Nós, que eu digo classe média, né? Classe média. E eu costumo dizer ainda que foi justamente para sair de uma bolha que um dos motivos pelo qual a gente fez essa mudança. Então, não faz sentido entrar na bolha de novo. Então, assim, eu sou satisfeita. Agora, é importante que se diga, a escola pública tem problemas? Claro que tem. É uma escola pública, então ela é mantida com dinheiro do governo, então para comprar, para reformar, para consertar, é aquela burocracia governamental. Vamos entender uma coisa assim que eu até fiz um story essa semana falando sobre isso. A gente costuma trazer, como você falou muito bem no início, né, falar do clima, a parte boa e a parte que não é tão boa.
Portugal tem maravilhas para a gente falar, mas também tem problemas como qualquer outro lugar no mundo. E dentro da educação, dentro da saúde, dentro do que for, vai haver questões que precisam ser... E tem duas coisas que eu acho curiosas, vamos dizer assim. Tem gente que sai do Brasil e quer trazer exatamente a mesma vida que tinha lá. Quer sair do Brasil, mas trazer o Brasil com a pessoa, né? Não tem jeito. Isso não tem jeito. Porque você tá mudando. Se você se mudar, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, vai ser uma coisa. Se você se mudar para o Canadá, que é do lado, vai ser outra coisa. Se você mudar para a Argentina, que é do lado do Brasil, é diferente. Então, não adianta você achar que você vai vir para Portugal e vai ter a mesma vida que você tinha no Brasil. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estar disposto a essa mudança. Ponto. Outra coisa a pessoa não dá espaço para nenhuma coisa dar errado. Gente, as coisas dão errado no Brasil também. Você pode estar com seu filho na escola mais cara do Rio de Janeiro e pode acontecer uma coisa errada, uma coisa que não vai correr bem, que você vai ter que reclamar, não sei o quê. Aqui também não é diferente. E o fato de colocar numa escola pública, por exemplo, tem todos os problemas de uma administração pública, ou seja, burocracia para tudo que precisa consertar, tudo que precisa resolver. Tem toda a burocracia do serviço público, que aqui é muito parecido com a burocracia do Brasil. Nós aprendemos a burocracia no Brasil, aprendemos com os portugueses direitinho. Então, assim, é claro que vai ter problema. Uma coisa que eu fiz e que eu aconselho todo mundo que vem que faça já que você está numa escola pública, que você não tem que tirar dinheiro do seu bolso para colocar lá, coloque o seu tempo lá. Então, participe das coisas, vá à reunião, se tiver como ser representante da turma ou como ser da associação de pais. Isso é uma excelente dica. Porque se você participa, você vai ver os problemas de dentro. E aí você vai, em vez de ficar só reclamando, você vai estar colaborando para resolver. Com certeza. Enfim. Bom, vamos falar então, para finalizar esse assunto, a gente já falou sobre o hospital, né? Você falou que tem acesso ao hospital particular muito próximo, que fica entre Porto e Matosinhos, e Matosinhos tem um grande hospital público. Tem, um hospital muito bom, e infelizmente eu tive que usar, eu não. Eu já vi, inclusive, pessoas que moram no Porto falando que preferem ir para o hospital de Matosinhos. O hospital de Matosinhos chama Pedro Spano. Infelizmente, nós fomos usuários desse hospital, porque meu marido teve um acidente assim que nós chegamos aqui. Nós tínhamos 8 meses de Portugal, ele caiu de bicicleta e foi um acidente muito feio. Então, assim, meu marido ficou 11 dias internado. A única coisa que ele não teve acesso foi quarto individual, que era hospital público. Então, ele ficava num quarto com mais pessoas. Mas, assim, o que a gente chama de enfermaria. Mas eu fui visitá-lo todos os dias, ele estava super bem atendido, super bem tratado, fizeram tudo que era necessário. Meu marido foi um acidente muito feio, hoje em dia ele anda, não manca, não tem nada assim. Você olhando, ele não tem nada, você tem uma cicatriz imensa, mas fora isso ele não tem nenhuma sequela, né? Então, o Pedro Spano, ele tem maternidade, não tem? Tem. Eu acho que foi sobre isso que eu li outro dia. Algumas pessoas falando, algumas pessoas que eu sigo e que eu acompanho, por um acaso tem um monte de gente grávida. E falando exatamente sobre a preferência em ter o filho na maternidade deles. O Hospital Pedro Spano é muito bom mesmo. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao hospital. Eu não conhecia, eu fui sábado agora para conhecer a região, para poder apresentar, e fica do ladinho do Norte Shopping, né? Fica do ladinho do Norte Shopping, do ladinho da linha do metro, então é fácil acesso para qualquer pessoa que precise ir ao hospital. O acesso é facílimo, a estação do metro é praticamente em frente ao hospital, é muito pertinho. Tem várias linhas de ônibus que passam por ali é fácil de pegar Uber, de pegar táxi. Muito bem localizado, realmente. E para o acompanhante consegue ir ao Norte Shopping a pé para almoçar e voltar, né? Ou para comprar alguma coisa, enfim. Porque às vezes para o acompanhante é mais importante a localização do hospital do que para o doente. Porque o doente está lá parado, né? Bom, Carla, vamos falar sobre um assunto que assim, ele gera uma divisão, né? Muitas pessoas vêm para Portugal numa fase onde já estão se aposentando, outros, hoje em dia o trabalho remoto é muito frequente, né? Muitas pessoas vêm para continuar trabalhando na empresa que já trabalhava, mas muitos também optam em empreender, enfim, recomeçar a vida profissional e tal. O que você falaria sobre o mercado de trabalho, sobre as oportunidades de empreendedorismo em Matosinhos? Olha, Matosinhos tem
muitas empresas de pequeno e médio porte. Então, para aqueles trabalhos mais ligados à área de turismo, por exemplo, Matosinhos tem oportunidades, então, restaurantes, bares e museus, enfim, Matosinhos tem essa... É uma cidade que tem uma vida cultural ativa, então também tem essa parte. Tem uma rua que é muito famosa em Matosinhos, que é a Rua Heróis de França, que é a rua onde ficam as marisqueiras, que chamam de Rua das Marisqueiras, que são os restaurantes de frutos do mar. Então, ali tem sempre... ali tem muitas vagas, vamos dizer assim, para garçons, cozinheiros, enfim. Matosinhos tem 2 shoppings muito grandes mesmo, o Norte Shopping e o Mar Shopping. O Mar Shopping é o que fica a IKEA, né? Então, quem está vindo aí do Brasil já vem sabendo que tem que ir. A minha primeira vez lá na IKEA, eu passei 8 horas para comprar a minha casa inteira. Eu vou ser honesta, eu nem sei quantas horas eu fiquei. Fiquei 8 horas. Eu sei que não foi suficiente o primeiro dia, no segundo dia o Bruno falou assim, pode ir com a Aninha. Eu fui, comprei um monte de coisa, aí parei, assim, escolhi, né? Aí parei, almocei com a minha mãe e voltei. E tem um detalhe, o grosso eu já tinha comprado do Brasil. Assim, mesa, cama, isso eu comprei antes de vir, mandei entregar. E é importante que se diga. Comprar quinquilharia. É importante que se diga isso. Gente, quando você muda de país, você tem que comprar de guardanapo a cobertor. É tudo. Tudo. Pensa numa coisa, tem que comprar. Pensa em outra, tem que comprar também. É muito difícil. E o meu conselho é, compre o grosso, vamos dizer assim, e depois vai comprando. Porque você não vai lembrar de tudo no primeiro dia. É garfo, não, E eu ainda vou acrescentar uma coisa aqui, que eu vou falar que eu fiz algumas opções erradas. Quando eu cheguei, tudo bem, eu vou me perdoar, porque estava tudo fechando novamente. Então, eu estava naquela ansiedade que parecia que, assim, eu tinha que comprar tudo em uma semana, senão não ia acabar. Apocalipse zumbi, né? Só que, assim, a IKEA é referência, você consegue entrar lá e sair com a casa montada, só que você também tem outras opções. Às vezes, algumas coisas mais bacanas, mais diferentes, outras até com preço tão bom quanto. Mais diferente, você fala, porque assim, você entra nas casas aqui, todo mundo tem a casa igual, né? Igual, mesmo sofá, mesma mesa, mesma cadeira, e pronto. E todo mundo tem a mesma, todas as crianças jogos de louça igual, é tudo igual. Eu que frequento muito... recebo muita criança na minha casa e levo a Helena para casa de muita criança, todas têm a mesma cama. Porque é aquela cama bicama para receber as amigas. Todas têm a mesma bicama da IKEA. Então, assim, mas tem a Conforama, tem que eles chamam de Oma, que para mim seria Roma, né? Eu chamo de Roma também. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Espaço Casa, no primeiro dia, eu já tinha comprado quase todas as miudezas. E vi coisas diferentes lá que talvez eu tivesse optado em comprar lá, mais coloridinho, mais não sei o quê. E depois eu conheci o Gato Preto, aí tudo bem, já é um valor. É isso que eu ia falar. Quem quiser abrir um pouquinho mais a carteira, tem o Gato Preto. Eu até falei, vou fazer um vídeo um dia desses mostrando essas opções. Mas, então assim... Mas você sabia que a Gato Preto, quando está em liquidação, tem coisas com excelente preço? Eu comprei umas almofadas lá maravilhosas. As minhas almofadas são todas de lá. E eu que tenho paixão por mesa posta, eu entro lá assim, ó. Lá fechando os olhos. Olha, é que vocês não estão vendo, mas ela fez uma mesa linda para me receber aqui hoje. Eu fiquei até com vergonha. Quando ela for na minha casa, tem que fazer a mesma coisa. Mas assim, voltando à questão dos shoppings. Por que eu falei dos shoppings? Porque, querendo ou não, quem vai trabalhar com comércio, os shoppings são uma grande fonte aí de vagas de emprego, né? Mas também, Matosinhos também tem grandes empresas. Por exemplo, o Grupo Sonai, que é o grupo que é dono do Continente, da Vorten, da Azul, da Wells. É muita coisa. Dono de muita coisa. Eu fui ver, eu falei, gente, é tudo. Eles são donos de metade de Portugal. O Grupo Sonai, por exemplo, tem um prédio inteiro em Matosinhos. Aí tem desde a parte de jurídica, administrativa, logística, tudo. Sim. Fora a questão do porto, né? E Matosinhos, porque eu brinco que o porto não tem nada. Por quê? O vinho do porto não fica no porto, fica em Gaia. O aeroporto do Porto não fica no Porto, fica na Maia. E o porto do Porto não fica no Porto, fica em Matosinhos. Mas olha, eu gosto do Porto também, tá? Eu adoro o Porto, eu vivo no Porto, adoro o Porto. Mas o Porto não tem nada, tudo que é do Porto não é do Porto. Ou é na Maia, ou é em Matosinhos, ou é em Gaia. Então, o Porto mesmo, que é o Porto de Leixões, fica em Matosinhos. Então, é claro que a parte, quem vai trabalhar, por exemplo, com logística, com importação, exportação, despacho aduaneiro, essas questões, ali é uma referência, com certeza, sem dúvida nenhuma. Se você passar no porto mesmo, né, passar de carro, assim, você vê aquele monte de container, aquele monte
de coisas chegando e tal. Então, é uma região, para esse tipo de atividade, é uma região assim, super aquecida. Para quem pretende trabalhar no mercado imobiliário, o mercado imobiliário de Matosinhos é muito aquecido, porque além de ser uma região muito visada, né, por ser uma região mais nobre e tal, tem sempre gente comprando, gente vendendo, e tem sempre prédio subindo também. Não, e outra coisa, ele tem um apelo de quem quer morar e ele tem um grande apelo para investidores. Né? Então, o fluxo, ele gira em função disso. E tem em Matosinhos muita casinha velha de pescador, que ali era um bairro de pescadores, na verdade. Sim. Era uma região de pescadores que depois descobriram que era do lado da praia e, gente, vamos morar todo mundo aqui, né? E aí virou uma região nobre. Mas tem muita casinha de pescador ainda que estão comprando, demolindo e fazendo prédio. Em frente ao prédio que eu moro, em frente da minha janela, era uma casinha mequetrefe, uma casinha toda assim, mal ajambrada. Derrubaram, subiram um prédio com dinheiro, né, meu amor? Sobe rapidinho. Um prédio super bonito, não tem mais nenhum apartamento disponível. Normalmente avisa que vai lançar, já sobe com poucas unidades, né, a venda. E então, assim, é um mercado para quem vai trabalhar, seja com construção civil, remodelação, né, que é o que a gente chama de reforma no Brasil. E assim, a gente também tem que lembrar, a gente falou agora há pouco sobre acessibilidade, é que você viver em Matosinhos não impede também de você trabalhar ao redor de Matosinhos, né? Você está muito perto do porto, você está próximo da Maia, que é outra... A Maia é uma região industrial, fica muito perto de Matosinhos. Hoje em dia, muita gente mora na Maia, porque tem prédios novíssimos, é uma região que está crescendo muito, com um valor ainda mais acessível do que Matosinhos. E muitas empresas foram para a Maia também. Então, a Maia, e é do lado de Matosinhos, são 10 minutos de carro. Exatamente. Dependendo da região da Maia, tem metro. Então, assim, para quem vai trabalhar, por exemplo, com serviços domésticos, né, cuidador de idosos, motorista, empregada doméstica e tal, a região de Matosinhos, por ter um poder aquisitivo maior, tem espaço para essas pessoas. Uhum. Então, assim, tem espaço desde o serviço doméstico até construção civil. Sim. Então, assim, é claro, além de ter um espaço na própria cidade, tem a proximidade das outras cidades da região. Então, tá perto da Maia, tá perto de Gaia, tá perto do Porto. Eu diria que no norte ela tá muito bem localizada, né? Bom, falamos bastante desses assuntos. A gente falou sobre acessibilidade, tem o metro, né, que é a grande vantagem, não tem a linha de comboio, mas você tem acesso pelo metro e você chega rapidamente no comboio do Porto. Sim. Né? Traduzindo para quem está começando ainda a pesquisar, comboio é o que a gente chama de trem, e metro é o que a gente chama de metrô. E autocarro é o que a gente chama de ônibus. Matosinhos tem várias linhas de autocarro também, várias que vêm, tem algumas que vêm do Porto, mas vêm de outras regiões também. Tem o metro, que tem várias estações dentro de Matosinhos. E, assim, é um lugar tranquilo para você conseguir pedir um Uber, pedir um táxi, um Bolt, né? Esses aplicativos em geral de transporte, pedir um táxi. Tem aquelas patinetes elétricas. Ali Matosinhos está quanto tempo do aeroporto? 10 minutos de carro. Nossa, é bem pertinho. É bem pertinho. E do centro do Porto? Aí depende do trânsito. Do trânsito e depende do que você vai chamar de centro do Porto. A parte mais turística do Porto ou a parte mais de trabalho mesmo, né? Então, por exemplo, se você for para ali para a região da... Boa Vista ali, da Boa Vista, Foz e tal, de carro é 5 minutos, 10. Agora, se você for de carro lá para o centro ali, para a região dos Aliados e tal... Aí depende do trânsito, a partir de 15 minutos, né? 15 minutos. Okay. O que você considera essencial para a pessoa que está nesse momento do planejamento considerar nessa escolha? Primeiro é fazer de fato um planejamento, né? Porque as pessoas acham assim que planejar é ficar vendo foto, ficar falando com um amigo que mora aqui. É só ver, né? É só ver. É só não reunir tudo e colocar em prática. Planejamento é uma coisa ativa. Você tem que planejar e replanejar. Eu costumo dizer que até carrinho de supermercado no continente eu fazia online pra gente ter uma ideia do que seria a vida. Mas eu mando as pessoas fazerem isso. É muito legal essa troca que a gente faz, a sua experiência, a minha. Aí a gente fala assim, meus filhos são adolescentes, as suas já são
menores, aí você conversa com outro que tem filho ainda menor, ou então enfim, são opções de você avaliar, mas você precisa entender onde você se enquadra e o que vai... E o que é prioridade para você também, né? Como eu falei no começo, a escolha de onde morar é a escolha mais importante. Sem dúvida. Porque tudo decorre dela. A proximidade do trabalho, a escola que seus filhos vão estudar, o estilo de vida que você vai ter. Então... É assim, nada é garantido que a sua adaptação vai ser exatamente como você imaginou, desenhou nos seus sonhos que vai ser perfeita, vou chegar em Portugal, vou me sentir em casa em 3 meses e vou ficar muito bem. Mas se você fizer esse dever de casa bem feito antes da vinda, a probabilidade de você ter sucesso nessa mudança é muito maior. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, então eu sempre vejo o copo meio cheio. Só que quando a gente vai fazer uma mudança de país, a gente tem que entender que os problemas vão acontecer. Você demorou, vamos supor, uma pessoa que tem 30 anos hoje no Brasil e está se mudando para cá. Ela se adaptou à vida do Brasil durante 30 anos. Exatamente. E aqui a gente quer se adaptar em 3 meses. Em 3 meses não vai conseguir. E as pessoas que eu vejo que, entre aspas, não dão certo, porque eu acho que sempre deu certo. Se você teve uma experiência em outro país, ainda que você resolva voltar para o Brasil, deu certo. Você viveu aquilo por um tempo. Sim. Mas eu acho que as pessoas que optam por voltar, elas normalmente optam porque não dão tempo para as coisas se resolverem. Então, o que eu falo sempre, os primeiros meses são difíceis. Você tem que tirar a documentação. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu tenho dividido bastante os problemas. Aí vem a parte da burocracia, que a gente, né? Eu lido com a burocracia, né? Os meus clientes me procuram para resolver a burocracia e tem hora que é difícil resolver a burocracia. Então, você vai encarar isso, não tem jeito. Existe essa fase de depois tirar vem os documentos. a fase do deslumbre, né? Que você resolveu o documento inicial, aí você, agora eu posso dar um passeio, agora eu tô morando pertinho da Espanha, agora eu vou final de semana pegar o carro e vou ali. E depois você entra na rotina. E assim, eu acho também que as pessoas às vezes fazem uns planejamentos muito restritos e muito na ponta do lápis, sem espaço para manobra. E às vezes essa restrição extrema também gera uma ansiedade que não faz bem. Então, por exemplo, tem gente que vem com dinheiro tão contado, se ela tropeçar na rua e quebrar o sapato e tiver que comprar outro, não tem. Não dá. Então, assim, não dá. Então, você tem que ter uma reserva, sim. Isso é importante, sim. Eu acho que essa questão da reserva, dos imprevistos, a gente acabou, né? Se é que a gente pode falar que acabou, porque cada hora é uma notícia, né? Um evento novo. Mas tá aí, a pandemia veio para mostrar pra gente que a gente precisa estar preparado para imprevistos. E aí, o que eu penso é assim, você tá no seu país, com a sua família, na sua zona de conforto, naquela coisa que se der um aperto, você tem uma rede de apoio, um suporte. Aí você faz essa imigração, lá vende tudo, desfaz de tudo, todos os seus pratos, todos os seus lençóis, aí muda de país. Você tem que estar preparado para que se tiver um imprevisto, você não tem que abrir mão de tudo pela primeira coisa que acontecer. Tem vários extremos. Tem esse extremo de que chega aqui, né, gastando tudo e acaba com a economia que tem. Tem o que vem muito restrito, que não consegue ir num barzinho com a esposa. E tem aquela pessoa que acha que ela não pode descer um degrau. Se ela vive num padrão de vida tal no Brasil, ela não pode descer um degrau desse padrão. Eu li outro dia exatamente sobre isso, né? Coisas fundamentais que o imigrante precisa estar disposto, né? Primeiro antes de vir. Antes de vir, você tem que realmente fazer isso que a gente está proporcionando. Estude o país, né? Estude a cultura, para você não chegar aqui e falar assim, eu acho errado o português fazer tal coisa. Não, você está vindo para o país, não tem que achar nada. Você vai viver a cultura dele, né? Então, estude isso, veja o quanto você se encaixa nessa cultura, né? Segunda coisa, é o processo da vinda em si, cumpra com planejamento, né? Faça o dever de casa, chegue aqui e busque cumprir com esse planejamento. E o terceiro, que é quando você chega, esteja disposto a dar um passinho para trás se for necessário. E via de regra é necessário. Então você também, é muito importante que a pessoa entenda que voltar um pouquinho não é demérito, não é nada, é um recomeço. Né? E tem gente que não tem essa humildade às vezes.
É diferente, por exemplo, eu sou advogada, né? Então, quando eu cheguei aqui, muita coisa é parecida conceitualmente. Os conceitos são muito parecidos do direito brasileiro e do direito português. Mas os prazos são diferentes, o rito é diferente, os procedimentos são diferentes, as leis são diferentes. Né? Então, eu tive que estudar tudo de novo. E eu estudo todos os dias até hoje, estou aqui há 4 anos e meio. Então, eu acho também que tem que ter essa humildade de saber que você precisa de ajuda, né? Eu vou falar pelo meu caso, né? Eu atuo no imobiliário há 8 anos. Estou em Portugal há 3. E, vender, comprar casa é igual em qualquer lugar? Não é. Não é. Não tem, assim, eu não vou falar que não tem nada a ver, mas é muito diferente. A legislação é diferente, as necessidades são diferentes, a burocracia é diferente, o timer do negócio é diferente. Então, você está disposto a refazer um processo. Bom, vamos encerrar com umas dicas de lugares em Matosinhos que você considera... Olha, chegando em Matosinhos, independente da época do ano, vai dar uma voltinha na praia. A praia de Matosinhos é uma gracinha. Se tiver frio, vai de casaco, porque vai ventar bastante. Mas dá pra você passear, dá pra andar de patins, dá pra andar de bicicleta, dá pra ir caminhando até a Foz do Douro e voltar. Ali perto da praia tem o Parque da Cidade, que, como eu disse, divide Matosinhos do Porto, que é um parque enorme. Se tiver um dia bonito, passeie no parque, que o parque é muito bonito, para andar de bicicleta, para brincar com as crianças. Nossa, tinha tanta gente no sábado praticando esporte, jogando, fazendo piquenique. Parecia um dia de verão. E assim, mesmo que esteja frio, vá de casaco, é só colocar casaco. O frio não impede, não te impede de ir. Então, eu acho que a região do parque e da praia é uma dica. Se você vier na época do Natal, vale a pena ir à praça, que fica em frente à Câmara, que tem uma feira de Natal, com uma decoração muito bonita natalina. E ali vira um point, assim, na época do Natal. Eu acho que é uma região bacana ali de conhecer. Alguma área que você indique para a parte de gastronomia, assim, alguma área específica que tenha mais opções para quem... Em Matosinhos tem um monumento que é uma anêmona, uma grande rede de pesca imitando uma anêmona. Eu, particularmente, não gosto. Mas não gosto. Tradicional já. É tradicional, e você dizer em Matosinhos que você não gosta é quase que um pecado. Mas essa região da anêmona tem vários restaurantes próximos, de pizzaria, hamburgueria, tem de tudo. A minha pizzaria favorita abriu em Matosinhos. Eu descobri sábado quando eu fui lá. A pizza do artista. Ai, maravilhosa. Muito bom. Essa não fica tão perto da Anêmona, mas fica na Avenida da República, que é a principal rua de Matosinhos. E é maravilhosa mesmo. E aí, além dessa região ali perto da Anêmona, que tem vários restaurantes, tem uma rua, que é a Rua Heróis de França, que é onde ficam as marisqueiras. Quem gosta de frutos do mar vai adorar. Quem não gosta, nem por isso. Porque tem umas churrasqueiras na porta dos restaurantes, mesmo que seja um restaurante bonito, arrumado, tem uma churrasqueira na porta. E a maior parte dos frutos do mar são feitos na churrasqueira. Acho que é isso de dica. Bom. E venham morar em Matosinhos, que é a melhor cidade de Portugal. Com todo respeito a Braga, porque eu me chamo Carla Braga, mas eu não sou de Braga. Mas Matosinhos é a melhor cidade de Portugal. Bom, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai ouvir de novo para pegar assim com mais detalhes. Mas, como eu falei no início, o intuito desses encontros é compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é a chave do planejamento, né? É você ter conhecimento para poder montar o seu planejamento. Foi ótimo, obrigada por ter aceito o convite. Foi minha primeira convidada. Ju, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Eu adoro falar sobre Portugal, adoro falar sobre Matosinhos especialmente. Eu acho que quando a gente chega à conclusão que a gente gosta de falar de onde a gente mora, né, que a gente tem o prazer de falar assim, eu sou feliz ali, eu alcancei, né, o que eu buscava. Quando eu estava no Brasil, assisti um vídeo e escolhi a cidade, né? É positivo, significa que de fato deu certo. E foi engraçado, só uma última coisa antes da gente terminar. Quando eu vim pra cá, meu marido veio antes. Eu já conhecia Portugal, inclusive passei minha lua de mel em Portugal, num hotel que fica a 3 quilômetros da minha casa. Eu vou andando. Quando eu faço caminhada, eu vou até ele, passo na frente e volto. Que fica bem na região da Foz ali. Então, eu já conhecia Portugal, mas eu conhecia com olhar de turista, não conhecia para morar. E o Pedro veio antes,
por questão de trabalho e tudo, e ele falou, eu vou chegar e vou ver se Matosinhos é tudo isso que a gente está achando mesmo. E foi engraçado porque ele adorou, era o que ele esperava, só que ele falou assim, mas é tão quieto. Porque a gente estava acostumado. Não é, pra mim hoje, não é. Mas eu morava no Rio de Janeiro, né, meu amor? Então, assim, qualquer coisa diferente do Rio de Janeiro era super quieto. E então, assim, a gente tem uma percepção, lógico, a gente tem uma percepção quando está longe, diferente de quando chega. Mas eu acho que a gente tem que estudar, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vem munido de informação. Bom, pessoal, encerramos o nosso encontro. Foi um prazer. Eu tenho certeza que todas as informações que nós trocamos aqui vão ser super úteis para vocês que estão nesse planejamento, nesse momento. E eu convido vocês a continuarem acompanhando, porque para encerrar o ciclo dessa cidade, eu vou apresentar em breve um terceiro vídeo, um próximo momento, onde eu vou levar o mercado imobiliário de Matosinhos ao conhecimento. Então, se você assistiu o vídeo de apresentação, assistiu ao podcast, se você identificou Matosinhos como sendo a cidade ideal para você, para sua família, ou até que seja para investimento a médio ou a longo prazo, com certeza no próximo vídeo você também vai encontrar as melhores oportunidades. Até breve!